Olá! O programa Conversando Direito está de volta para discutir hoje sobre a crise da água. O Brasil é a maior potência hídrica, mas desde 2014, especialmente, estamos vivendo uma forte crise da água, especialmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Estão aqui para nos explicar por que nós chegamos a este ponto o médico sanitarista Dr. Apolo Eringer. Ele é idealizador e fundador do projeto Manuelzão, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o Dr. Mário Werneck, advogado ambientalista e presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. É uma grande honra e um grande prazer para nós recebê-los aqui. Prazer é nosso. Pois é. Doutor Apolo, como que nós podemos compreender a crise a que nós chegamos em relação à água? Ela é uma manifestação de uma crise maior, tipo um colapso da forma de gestão da sociedade. Ela não está isolada da crise do transporte, da mobilidade, ela não está isolada da crise ética, ela não está isolada da crise que vive os adolescentes, que estão se destruindo, essas famílias com drogas. Ela não está separada da crise econômica. A gente tem que ver que essas várias crises que o Brasil enfrenta hoje, elas expressam uma crise maior de todo um sistema, no modo de governar, no modo de viver, no modo de encarar os recursos hídricos, as riquezas do país, as suas florestas. Então, a crise hídrica, porque, na verdade, a água não está em crise. O que está em crise somos nós. Perfeito. A água está circulando na natureza. Agora, a água está afastando da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade. Porque nós adotamos uma prática de uso do solo, desmatamento, de construção urbana, que afasta de nós a água. E depois a gente reclama que não tem água, mas tudo é fruto da nossa própria ação. Certo. Doutor Mário, e o poder público nessa grande crise a que o doutor Apolo faz referência? Qual a responsabilidade dele? Olha, eu acho que total. Veja bem, nós temos 853 municípios em Minas Gerais. Se você for a números, digamos de número, a gente não tem aí 80 CODEMAs funcionando de acordo com a lei, os Conselhos de Desenvolvimento de Meio Ambiente de cada município. Uma outra coisa é que o gestor público não se preocupa muito com essas questões de água, de florestas ou de poluição do ar. Eles sempre estão preocupados com asfalto e, em outras ocasiões, eles deixam essas situações, por exemplo, como a situação da água, chegar a um ponto de caráter irreversível. Eu tive agora em São Lourenço, e voltando de São Lourenço, eu passei num lugar que se chama Parada do Bolacha. Tinha uma lagoa que eu sempre via as pessoas andando de jet ski. Está literalmente seca. Lá no Espraiado de Moema, está literalmente seco. Agora eu te pergunto, todo o esgoto doméstico, toda essa gama de esgotos, que inclusive uma concessionária do serviço público busca em sua casa, ela deposita nos rios. Vou dar um exemplo aqui na minha cidade. Em 1953 e 57, 3 pessoas da mesma família morreram num local lá no Rio das Velhas que tinha 5 metros de fundura. Outro dia eu enfiei um pedaço de madeira, deu 80 centímetros. Tudo que está lá embaixo é o quê? Resíduo lançado das casas, dos apartamentos, dos prédios de Belo Horizonte. Então, a questão do poder público gerenciar isso devia acontecer há mais de 50 anos. A falta de planejamento é que nos levou a isso. O poder público não encara a questão ambiental como devia ser efetivamente levada. Uma prova disso é o projeto Manuelzão, que o governo nunca encarou de frente. Doutor Apolo, o senhor nos fala que a crise é muito maior. Como começar a fazer reflexão, então, para nós sairmos dessa situação a que chegamos, com essa crise de algo que é algo absolutamente essencial para nós? Olha, a crise hídrica, porque a água é essencial à nossa vida. A gente não consegue viver numa região sem água. Quando não tem água, as pessoas migram, vão embora para outra região. Quando falta comida, você compra e come, né? A crise hídrica é uma oportunidade que nós temos de refletir sobre os nossos procedimentos. Os rios estão sendo destruídos, os rios estão ficando desidratados, como o caso da bacia de São Francisco.
os peixes estão morrendo. E vários pensadores já colocaram que a água dos rios são informações que fluem. Os rios trazem notícia do que está nas cabeceiras, da bacia hidrográfica, é como se fosse um exame de sangue, que você fica sabendo como é que está a região toda. Porque a sorte da água dos rios não está dentro do rio, está no solo, no uso e ocupação do solo, no desmatamento, na maneira como eu ajo, porque se eu não fizer a coisa bem feita na plantação, eu vou causar erosão. O solo todo vai esburacar e vai tudo cair dentro do rio. Você destrói o solo e o rio. Então, é uma série de questões que estão envolvidas. A água nos permite fazer uma reflexão e mudar o nosso comportamento. Nós, no projeto Manuelzão, que cuidou mais do Rio das Velhas, nós revemos a água como um eixo de mobilização social, um eixo de metodológico para pensar como governar um país, uma região. O mundo é composto de várias pequenas bacias hidrográficas de água doce. E todas as bacias de água doce em todos os continentes vão fluindo para o mar. O mar é água também, é uma grande bacia hidrográfica. O planeta Terra é uma bacia hidrográfica. Então, nós temos que mudar a maneira de administrar o mundo, defendendo os ecossistemas, que são os rios, as florestas, que são a fonte da vida. Se os ecossistemas são destruídos por incêndio, desmatamento, monocultura extensiva de eucalipto, de soja e cana, a água vai desaparecer. Não do planeta, mas elas vão desaparecer da nossa casa, do nosso bairro, e vão ficar cada vez mais distantes, porque nós estamos destruindo o solo onde a água infiltra durante a chuva. A equação básica é a água da chuva, o solo e a defesa da vegetação. E a estiagem? A estiagem é o período do ano que não chove ou chove menos e que o rio se mantém com a água das nascentes que ficaram estocadas durante o período chuvoso. Quando você não retira a água em poços artesianos, as grandes empresas não retiram toda a água dos rios e subterrâneos para irrigar, para a indústria, você tem água o ano inteiro que mantém o rio mais baixo, mas o suficiente para manter a vida aquática, como os peixes. Nós estamos vivendo um problema aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e outras regiões, que o órgão ambiental do Estado, que não tem nenhum geólogo, nenhum hidrogeólogo, foi autorizando outorgas de água para todas as grandes empresas, tanto agrícolas como industriais e mineradoras, sobretudo, e eles foram tirando água subterrânea, tirando água dos rios. Quando chegou a estiagem, havia a chamada seca subterrânea. Não havia mais água para ir para o rio e aí secou tudo. A água foi retirada antes, através de autorizações de retirada de água, sem nenhum critério científico, nem técnico. Puxa vida. Doutor Mário, o senhor que é um advogado ambientalista, qual a sua sugestão para que o governo possa enfrentar essa questão da crise da água de maneira rápida, dentro das possibilidades, evidentemente, dos recursos públicos? Olha, a primeira coisa seria ter matéria-prima. A matéria-prima está escassa. Se você olhar os rios de Minas, praticamente todos, hoje não tem uma condição de há 30 ou de 20 anos. Eu acho sinceramente que o rio é uma bacia. Quando nós lutamos, e o doutor Apolo também lutou muito contra a transposição das águas do São Francisco, nós dissemos o seguinte, que o rio é uma bacia. Tanto faz você tirar água aqui, como aqui, você está depauperando a questão hídrica. O que falta no Estado, além de planejamento, é que os gestores públicos entendam que a água é um bem tão escasso hoje que ele precisa ter um estudo diferenciado dos outros recursos naturais. Você, por exemplo, outro dia eu disse uma frase que eu fui até muito feliz. Você, com um simples fruto, você pode repovoar uma área inservível, mas você não pode plantar 1 litro de água e colher um rio. Então não há essa possibilidade. Os rios que nós estamos enxergando, são rios que fizeram a nossa vida. Eu costumo dizer que quando eu passava
com meu pai em cima do Rio das Velhas em Santa Luzia, no Chevrolet 40, nos anos 60, eu deitava no chão de medo das águas do rio. Hoje é um esgoto a céu aberto. Então, se a gente não encarar isso como uma realidade, como o rio que precisa de ser tratado, e o Apolo na época dizia que não se tirava sangue de quem estava no CTI, que o Rio São Francisco, hoje você atravessa o Rio São Francisco em vários locais. Era um rio que tinha uma profundidade média de 5 metros. Hoje você atravessa o Rio São Francisco. De bicicleta. De bicicleta. O rio hoje, São Francisco, se fosse aqui parodiar o caso do Monirá, é realmente um rio na parede, um retrato na parede. Porque o rio não retrata e nem espelha a viagem fantástica, por exemplo, de Richard Burton no século XIX, de canoa de Sabará ao Oceano Atlântico, que ele descreve maravilhosamente bem o rio. Então o rio, infelizmente, e os gestores públicos não chegam à conclusão de que essa metodologia utilizada nos anos 30, 40, 50 e 60, de só retirar a água do rio, e o Apolo já fez aqui uma assertiva muito boa a esse respeito, já é uma coisa do passado. Doutor Apolo, parece que as pessoas não têm consciência que a água ela é finita, ela não se reproduz. Parece que o poder público está agindo assim também, não é isso? Olha, isso aí é uma discussão muito grande, se ela é finita ou não, se ela é renovável ou não. Eu acho que a água, é muita água que tem no planeta Terra. Eu acho mais fácil a gente morrer afogado que morrer de sede. O problema é que a água está fugindo de onde o homem está. A água está se concentrando no oceano, está se concentrando nas geleiras e outros lugares, porque nós estamos expulsando a água pelo uso do solo. Tem solução, eu não queria ser apocalíptico aqui. Qual é a solução? Vamos falar sobre essa solução no próximo bloco? Vamos. Fique conosco, até já.